Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Coelho e este é o canal Cruzada Viva. Este é um canal 100% ateísta. Quem acompanha meu canal, ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores e inscritos, grande abraço, já sabem que eu falo isso para o líder religioso, para o fanático, para a ovelha, que aqui adentra o canal, né? E já tem a ciência de que aqui eu contesto todo o sistema religioso, o que engloba o livro da capa preta, adorado por eles como sendo sagrado, quando na realidade nós que conhecemos o livro Bíblia muito mais do que os próprios religiosos, sabemos até que mais que os próprios pastores, né, e padres, porque os que sabem vivem disso e escondem a verdade. Que aquele livro é um livro forjado por um povo bárbaro primitivo da Era do Bronze, Pentateuco. Tanto o livro Torá dos judeus, quanto o livro Bíblia dos cristãos, quanto o livro Alcorão, né, dos muçulmanos, descende da mesma divindade, criada por quem? Por Abraão, aquele cara maluco do deserto, que, por pura inveja, né, cria um Deus para ter o pretexto, na realidade, para invadir outras terras. Né? Um povo bárbaro, primitivo da Era do Bronze, que vivia ali pairando no deserto, de tenda em tenda, como nômades, sem terra, ciganos. Né? E aí, com inveja de outros povos das circunvizinhanças, né, medos, persas, egípcios, babilônicos, sumérios, e por aí vai, né, criam uma divindade, a imagem e semelhança deles. Homens criam deuses e não deuses criam homens. É exatamente o contrário, crente. Né? É tanto que existem milhões de livros sagrados, milhões de religiões e bilhões de deuses, e jamais qualquer um desses deuses se apresentou para toda a humanidade, cada um que cria o seu. Não é estranho que um ser todo-poderoso, tendo criado o universo, né, apenas precise está colocando em confusão, em atrito toda a humanidade, né? Se apresentando para um de uma forma, para outro de outra forma. E assim são bilhões de formas deste mesmo Deus? Não, pessoal. Este Deus é a imagem e semelhança da sociedade que o cria. Sociedades benévolas davam origem a deuses benévolos. O que não é o caso, não foi e jamais será deste Deus criado pelo povo hebreu, o povo semita do deserto, né? Muito bárbaro, que para justificar suas maldades, perversidades, né, criaram um Deus para eles mesmos, para invadir outras terras, sobre a bandeira deste Deus, denominado por eles como Senhor dos Exércitos. Logo, uma conotação de guerra, que impor medo, de invasão sobre outras terras, outras nações e sobre outras divindades. Para quê? Para tomar, dominar, conquistar. E conquistavam sobre a bandeira deste Deus. E assim tem sido. Não era só com o povo hebreu, é com o povo judeu também, é com o cristianismo e com o islã, todos descendentes desta mesma religião, deste mesmo personagem, que não era único para Abraão, tá? Era politeísta com Abraão. O primeiro capítulo da Gênesis é bem claro que é outro Deus, é o El, que criou sua própria esposa, a Será, e o seu filho é Baal, que está dentro da Bíblia, que é o Senhor. Né? Uma trindade aí. Né? E quando chega lá com Moisés, aí sim, copia-se, traz de Canaã, um Deus muito mais antigo chamado Yahvé. E aí funde e um substitui o outro, porque é assim que funciona. Né? Deuses, quando são criados, né, outros chamam, ou se fundem àquele Deus, para confundir a cabeça das pessoas, ou a divindade de outras religiões se torna, a divindade mais antiga se torna, a dualidade se torna o mal, porque a igreja vive disso. Ela precisa ter o oponente para poder sobreviver, pois, né, não à toa, né, o diabo é mais útil para o sistema religioso do que o próprio Deus, do que o próprio Cristo, porque é ele que te empurra para lá para dentro. Em primeiro lugar, né? Em segundo lugar, né, em tratando-se dos protestantes evangélicos, é um interesse mesmo, porque é um povo altamente ganancioso, só vai para pedir, né? Tudo que faz é pedir a esse Deus, né? Tem a esperança de viver uma vida, né, após a morte, né? No entanto, vive apegado aos bens materiais, pedindo sempre mais prosperidade. Interessante, né? Que a própria Bíblia condena isso. Vai, dai tudo que tu tem e vem e segue-me. Por que não funciona com vocês, hein, crente? Por que não funciona contigo, pastor? Na realidade, só você que enrica, líder religioso, né? Não à toa, só em 2010 existiam mais de 40 mil denominações religiosas aqui no Brasil, e se abria 14 mil por ano. Por quê? Porque é muito lucrativo, né? E pastores recebem a bênção desse Deus, né? Enquanto que a ovelha fica recebendo apenas, né, conversa, sentada num banco frio de igreja e templos, recebendo apenas ilusão na cabeça do prestidigitador com a varinha de condão que é o microfone.
e você fica alienado, alucinado, quando o espírito pombo, que é a droga mais potente que existe, é a tal da religião. Você imagina você ficar louco, rodopiando num salão, enfrenta todo mundo e não tem um pingo de vergonha de cair pelo chão, mostrando suas partes íntimas, né? Mulheres, no caso, homens também, né? Mostrando suas partes, cada coisa ridícula, beber gasolina, comer capim, né? E achar que isso é normal. Que sociedade nós vivemos? Eu me pergunto, as psicólogas, os psicólogos, que dizem acreditar em Deus também, o que é que vocês acham disso? O que é que você acha de condenar uma pessoa, dizer que ela tem algum problema, né? Algum problema social, né? Quando na realidade você acredita em um ser imaginário. Onde fica, e por sinal, o Sigmund Freud era ateu, né? Porque ele sim sabia a verdade. Então o crente, voltando aqui, diz que a Bíblia é sagrada, quando na realidade, se fossem reais ali as histórias contidas naquele livro da capa preta, uma conotação logo capa preta, do conteúdo perverso, escorreria sangue das páginas do livro Bíblia. A Bíblia, na realidade, um livro cheio de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições. Um instigador de perversidades como homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídio, misoginia, racismo, xenofobia, muita mentira e também muita barbaridade. E o crente que vive no mundo de hoje tem por obrigação de acreditar, né? Porque se contrariar a Bíblia, você é um herege. Então você tem que acreditar, crente, que cobra fala, machado voa, peixe engole gente, árvore fala, águia fala, homem ressuscita, dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnios, jumento que fala, zumbis que andam sobre a terra, homem que anda sobre as águas, estátua de sal, carruagem de fogo, cavalo que voa e muito mais. Aí você pega o cristianismo, tem a Virgem Mary, né? Virgem Maria, né? Que é plágio também, mais uma trindade, e aí a Virgem Mary dá à luz do seu próprio pai, que agora ele é filho dele próprio e filho de sua própria filha, na loucura que é o cristianismo. Temos aí mais uma trindade, como tantas outras, né? Plágio, todo o Antigo Testamento, Pentateuco, a Torá, a Bíblia e até o Alcorão, é tudo plágio de civilizações muito mais antigas. Porque esse povo, né, criaram um Deus para ele mesmo, assim como as civilizações antigas já haviam criado. Né? É tanto que a própria serpente lá, você diz que era Satanás, não era Satanás, tá? É uma conotação de uma deusa muito mais antiga, a deusa serpente. Já fiz vídeo mostrando, inclusive eu vou fazer a parte 2, tá? Me aguardem. Então, pessoal, a Bíblia, além de todas essas fantasias, o Deus onipotente, onisciente, onipresente, que sabe de tudo, teria criado tudo e todos, agora escolhe este povo, né? Inclusive ele diz que coelho é ruminante e morcego é ave, né? Veja como a Bíblia é ignorante. Né? O Deus bíblico que não sabia de biologia, tendo ele que próprio criado toda a biologia, né? Toda a fauna, toda a flora, tudo, né? Segundo a Bíblia dele, né? Esse povo que criou esse Deus apenas para ter a justificativa para entrar em outras terras, para matar, roubar, pilhar e destruir. E a figura do diabo já disse, que o crente diz que quem veio para matar, roubar e destruir foi o diabo. O diabo nem existe para o povo hebreu, judeu, sabe? É uma figura a partir do cristianismo. Foi criada a partir do cristianismo. Tá? O que existe lá para o povo hebreu era outra figura, que já falei em outros vídeos. Tá bom, pessoal? Então agora sobre a bandeira deste Deus, eles invadem para matar, roubar, pilhar, estuprar. Esse Deus que faz uma acepção de pessoas. Escolhe esse povo tendo criado todo o universo, segundo o livro que eles próprios escreveram. E criou tudo, todos, toda a humanidade, mas agora escolhe um povo para, né? Lógico, ele tinha que escolher esse povo mesmo, porque esse povo é o pai dessa criança perversa, esse Yahvé, Javé, Elohim, Adonai, El, né? Desse politeísmo aí que se fundiu em um só, né? Ele diz que, o crente diz que é servo de um Deus único e verdadeiro, né? Desconhece tudo isso. O crente só sabe o nome Deus e Jesus. Só isso. Mais nada. Tem preguiça de estudar, de saber sobre sua própria religião. Foi mergulhado ali em uma banheira fria, né? Quando criança, condenado a ser cristão, e agora acredita piamente que esse ser imaginário, filhote de pombo, popstar da Galileia, existiu de fato, quando na realidade não existiu, né? É uma criação dos romanos, né? Então, voltando lá nos hebreus, invadiam as terras para matar, roubar, pilhar, estuprar, levava como escravas criancinhas para serem escravas sexuais, após ter matado toda a sua família, irmãos, amigos, parentes, né? Todo o povoado daquelas terras que esse Deus, né, sobre a bandeira deste Deus, agora este Deus ordenara dar a esse povo uma terra que já tinha dono. E ele não sabia disso? Não sabia que esse povo ia matar, massacrar outros povos, filhos dele também, segundo o livro deles? Colocar humanos contra humanos, que é isso que a religião faz? É isso que a religião tem feito, todas elas. Mas, repito, principalmente essas 3 religiões, precisa estudar, crente. Estude sobre a sua religião.
você vai ver que este Deus, desse Abraão, esse pai da fé, esse canalha, né, deu origem a 3 religiões mais perversas que se matam entre si até hoje, sabe? Todas as guerras no mundo, jamais alguma foi causada por ateísmo. Sempre tem o viés religioso no meio, que é um viés de dominação, de poder. Usa um Deus, um símbolo de um Deus, assim como o cristianismo. Vem agora o cristianismo, né? E cria, o Império Romano cria o mito de Jesus, né, para apenas conter a guerra dos judeus, após o Império Romano ter invadido centenas de cidades que tinham suas próprias divindades, precisava unificar esse império em torno de um só Deus. E cria mais um Deus, o Jesus Cristo, né? Para que os judeus aceitassem, ele usa o pretexto de dizer que este Deus é o próprio Deus dos judeus, que ele é o próprio Pai, o Pai está nele, ele é o Pai, ora é o Pai, ele é outro, ora ele é o Pai e o Pai está nele. Para dizer o quê? Para trazer os judeus para ele, só que os judeus não engoliram, né? Se bem que hoje estão de mãos dadas, né? Motivos aí políticos, né? Mas cria, então, o Império Romano, foge lá, né, sobre os concílios, cria-se ali o Novo Testamento, né? Cria-se a divindade do mito de Jesus, né, que teria sido forjada para ser semideus, mas quando chega nos concílios, ele agora diz, não, agora é uma divindade só e vamos acabar com todos os outros deuses. Vamos criar o Jesus Cristo, né, que existe apenas dentro do livro Bíblia e na cabeça do crente. Nas páginas da história, não há historiador algum que comprove a história desse mito Jesus. Existem documentos muito antigos dos imperadores, tanto da época dele como antes dele ainda. E nada fala sobre esse mito. Nada. Tá? As poucas linhas que foram forjadas foi pelo historiador Flávio Josefo e já foi comprovada a fraude. Tá? Não há provas alguma. Muito embora a igreja venha tentando forjar provas para, né, criar, botar mais fantasia na cabeça das pessoas. Esses são 2000 anos de enganação, sabe? Mas como foi forjado? Lá na Idade Média, o cristianismo tem as mãos repletas de sangue. Foi há muita perversidade, inquisições, quando se forma esse mito de Jesus. O Império Romano dá início às cruzadas. Daí o nome do meu canal, Cruzada Viva, porque afirmo que jamais acabou as cruzadas, porque até hoje obrigam a ser cristão, né? Você é perseguido, sim, por sua família, por amigos, pela sociedade, você perde emprego, tudo, né? E matam mesmo, é uma morte social, sabe? Inclusive, cara, eu queria ter uma nave no tempo para levar vocês ao futuro, né? E mostrar para vocês que esse Jesus Cristo, ele vai desaparecer também, porque toda mentira tem perna curta, embora essa esteja esticando ela até demais, né? Mais de 2000 anos de farsa, de mentira. Mas vocês vão ver que tudo isso que vocês fazem hoje, vocês brigam entre famílias, né? Perseguem as pessoas, vocês cristãos, né? Principalmente o evangélico, que é fundamentalista. E aí você persegue as pessoas, vocês fazem maldade contra elas, apenas por não crer na ilusão que você segue. Você não sabe que, ao aceitar o cristianismo, você aceitou toda a perversidade, o sangue que foi derramado, muito sangue, né, para se criar essa religião. O Império Romano invadia as terras, tomava-lhe as terras, casas, bens de todas as pessoas de outras religiões e obrigavam ao fio da espada, condenavam elas a ser pagãos, porque tinham que pagar o Império Romano. Pagavam até com a vida, se não aceitassem. E os templos de outras religiões substituídos por sacerdotes cristãos. É assim que você é cristão hoje e você acha que serve a um Deus bondoso, né, um Deus de amor e que Jesus é amor. Eu já mostrei aqui os textos. Jesus não tinha de amor coisa nenhuma, né? Ele tem ali muita perversidade, assim como o Deus bíblico, né? Assim como o Alá também, todos descendentes desse mesmo Deus perverso desse povo do deserto, né? O vídeo de hoje, pessoal, eu vou falar sobre Jesus, a verdade por trás do mito, da lenda Jesus Cristo. E é neste vídeo aqui, eu vou mostrar vou desmistificar alguns mitos, né? E eu acho que vai ter até a parte 2, né? Porque tem muito mais para mostrar, né? 2, 3, né? Vai depender, né, da minha capacidade de aqui, porque eu já falei, né? O aparelho está dando problema, está travando geral e eu tenho que reiniciar a gravação. É complicado, mas vamos em frente, pessoal. Então, se a farsa romana tivesse de fato existido, seria moreno, baixinho
e seria apenas um entre muitos profetas, messias da época, que pregavam o fim dos tempos. Logo, messias apocalípticos, né? Pregavam sempre o fim dos tempos, né? Porque pregando o medo vai induzir as pessoas a irem à igreja, né? Não é à toa que os crentes até hoje dizem aí, corram para a igreja, venham que Jesus está voltando. E quando ele voltar, se você não estiver na igreja, né? Aí você vai ficar, né? Eu quero muito que ele volte, né? Eu sei que jamais vai voltar, porque não foi para lugar nenhum, porque não existe. Mas se voltasse, cara, pegasse toda essa cambada de crente, todos esses fanáticos, né? Todo tipo de fanático religioso, e levasse, jogasse em qualquer planeta. Aí tem tanto planeta, rapaz. Tanto planeta, sabe? Pega esses crentes e leva para lá, cara. Deixa aqui a terra em paz, que aí vocês vão ver que a terra com os ateus será um lugar muito mais pacífico, muito mais civilizado, sabe? E onde um vai ajudar o outro, não por interesse, mas de coração, sabe? Humanamente, sabe? Sendo humano, não fazendo as coisas dando com uma mão e esperando com a outra, que é o que vocês fazem. Essa é a grande realidade, sabe? Vocês são cretinos, não cretinos, né? Não crentes, são cretinos, na realidade. Pensou em Jesus, pensou em deserto, né? As imagens que tem de Jesus, ele parando no deserto, num cenário que você vê nos filmes, né? No deserto ali, numa sociedade faminta, né? Mas não é bem assim não, pessoal. Vamos ver como é. Aqui mais um mito desmistificado, né? Pelo senso comum, a paisagem onde supostamente teria vivido o mito popstar da Galileia, Jesus Cristo, é aquela paisagem onde sempre aparece nos filmes sobre ele. Areia, gente esfomeada e mais areia. Era ali aquela paisagem, né? Que é para colocar ali uma conotação ali de que era um povo sofrido e Jesus veio para ajudar, para libertar, né? Então ele veio ali no deserto. A figura é uma mentira, tá? Quando você vê aquele nos filmes, tenha em mente uma coisa, é uma grande farsa. Veja só, mas isso não é verdade. A região em volta do mar da Galileia, onde o tal Jesus teria vivido, a maior parte do tempo da sua vida, não tem nada de deserto. Então a região ali, né, ao redor do mar da Galileia, onde o tal Jesus teria vivido, tem nada de deserto. Eu vou te mostrar como era de fato a paisagem lá, sabe? Esta paisagem está mais para uma paisagem dos Alpes suíços. Pesquisa aí, dá uma olhada nos Alpes suíços e compara. Um lago de água doce com uma vegetação colorida em volta e belas montanhas. Na realidade, um cartão postal, não é? Esta é a paisagem onde o tal mito de Jesus, que jamais existiu, teria vivido, mas aparece nos filmes induzindo você ao erro de que era uma paisagem deserta, né? E com as pessoas esfomeadas, morrendo de fome e sede. Uma grande mentira, uma grande farsa, né? Mais uma de tantas, né? Além de bonito, o lugar era muito fértil, sabe? Há 2000 anos atrás, as vilas que pontuavam, que cercavam ali os 64 quilômetros de circunferência do lago, produziam toneladas de azeite, figos, nozes e tâmaras, itens mais valiosos há 2000 anos atrás do que nos dias de hoje. Naquela época, muito valiosos esses itens aqui, né? E eles comercializavam isso. Tinha nada de coisa de esfomeado, de deserto, não, né? A fome existe até hoje, né? No Brasil, país altamente cristão, religioso. Oram, né? Mas não cai um prato de comida do céu. Quanto mais vocês oram, mais a violência aumenta. Quanto mais aumenta a violência, mais abrem-se igrejas, não é? Por que a violência aumenta? Porque falta estudo. Abra a escola para ver se não diminui a violência. O povo precisa de estudo, de trabalho, não de religião, sabe? Mas o caos induz a religião. O pobre, sem estudo, sem conhecimento, recorre a quem? A igreja, né? Quando deveria recorrer aos seus direitos. Essa é a grande realidade. Por isso que as sociedades primitivas, como é ainda o Brasil, quer manter as pessoas na ignorância, pura ignorância. Servo, escravo ajoelhado a líderes religiosos que estão intimamente ligados com os líderes políticos, né? Escavações arqueológicas mostram que a cidade onde Jesus teria se estabelecido, em Cafarnaum, era um centro comercial de onde esses alimentos partiam
para o resto da Palestina. Então era um centro comercial onde o Jesus vivia. Como poderia ser uma paisagem de gente esfomeada, né? A pesca também era industrial. Madalena, a cidade natal de Maria de Madalena, né? Inclusive Maria chama-se Maria de Madalena, Maria de Magdala, né? A cidade de Magdala, né? Magdala, a cidade natal de Maria de Madalena, a 10 quilômetros de Cafarnaum, apenas 10 quilômetros, né? Daria ali o quê? 5 minutos de ônibus, 10 minutos de ônibus, né? Se eles pegassem ônibus ali, né? Abrigavam, mas o Deus bíblico nunca deu nada de bom, né? O Deus bíblico nunca deu um comprimido de cibalena para ninguém, nunca deu remédio, nunca deu nada. O povo cortava o prepúcio das crianças com a pedra no deserto, né? Nunca deu nada a não ser regras absurdas e perversas de morte, de invadir outras terras. Só eram as regras desse Deus, não é? Então o Deus bíblico, por exemplo, né, nunca deu nada, né? Para você ver, a penicilina completou 90 anos de descoberta, já salvou mais vidas do que toda a história do Deus hebreu, entrando pelo cristianismo, pelo islã, tudo. Juntando tudinho, esses deuses, tudinho, né? A penicilina já salvou mais vida do que eles. Na realidade, eles não salvaram nada, né? Só fazia matar, né? Deus bíblico matou dentro do livro bíblico 12,5 milhões de pessoas, né? Isso nas histórias fantasiosas da Bíblia, né? Enquanto que o diabo, apenas 10 amando dele, né? Que não seria nem o diabo, né? Seria uma figura ali espiritual. Mas vamos lá. A 10 quilômetros de Cafarnaum, abrigava um centro de processamento de... Exatamente, ó, Magdala, a cidade natal de Maria de Madalena, a 10 quilômetros de Cafarnaum, abrigava um centro de processamento de peixes, onde as tilápias do mar da Galileia eram limpas e conservadas no sal do Mar Morto, né? E então exportadas para outros centros comerciais do Império Romano. Viu aí? Né? O ambiente era de fartura para os padrões da antiguidade, tanto que o próprio milagre da multiplicação dos pães e dos peixes não aparecem na Bíblia como uma ação de combate à fome. Exatamente. Aparece ali mais como um lanche de fim de tarde. E vou mostrar como... Agora, veja só como é mentirosa a Bíblia. Veja só como desmascara a própria existência do tal do mito de Jesus Cristo. Parem comigo e raciocinem. Pensa comigo, pessoal. Olha só, aqui diz esse milagre dos pães e peixes aqui, que juntou milhares de pessoas, umas 5.000 pessoas, onde ali o Jesus Cristo multiplicou os pães e os peixes. Não é verdade? E não está na Bíblia? Eu te pergunto, né? Sendo que sobre o próprio Jesus Cristo, a punho, nunca tem nada escrito sobre ele, sabe? E porque 5.000 pessoas que presenciaram esse milagre, nenhuma deixou nada escrito dizendo que teve um cara que fez isso. Pensem comigo. Não há aqui 5.000 pessoas, colocar 5.000 pessoas que participaram, que viram ele fazer esse milagre. Não é narrado, porque, mas está no Evangelho, está lá descrito, porque um evangelista falou, né? Que a gente sabe que é uma grande mentira. Vou mostrar aqui que nem foram eles que escreveram. Mas espera aí. Tendo você presenciado isso, você não deixaria nada escrito, não? Sabe? Uma coisa fantástica dessa. Sabe? 5.000 pessoas, ninguém deixou nada, apenas o evangelista. Que coisa estranha, não é? Mas você engole, crente. Engole porque pararam o teu cérebro, pararam de funcionar o teu cérebro quando mergulhar dentro de uma banheira fria da igreja. Sabe? Deu um choque térmico ali. Com um buraco, só 2 neurônios em forma binária rodando ali. E um vazio. Sabe? Então, pessoal, continuando. Segundo os evangelhos, uma multidão tinha seguido Jesus Cristo até um lugar para ouvi-lo, né? Então foram lá escutar ele lá, né? Mais de 5.000 pessoas. Estava anoitecendo, os apóstolos alertaram o mestre. Mestre, o lugar onde... mestre, no lugar onde estavam, o pessoal não teriam onde comprar comida. Então, os próprios apóstolos teriam avisado a Jesus. Onde a gente está aqui, não tem onde a gente comprar comida não, né? A mercearia está tudo fechada uma hora dessa. Está tudo fechado e aí? O pessoal está com fome, e agora? Né? Aí, então, operou-se o milagre. Só que milagre esse, que misteriosamente, nenhuma dessas pessoas deixou nada escrito. Né? A ideia de que Jesus pregava num deserto famélico é só a ponta do iceberg de mitos que povoam o senso comum quando o assunto é a lenda Jesus Cristo. Então aqui é só mais uma fantasia, uma pontinha do iceberg de mentira, que é o cristianismo. Vejamos agora
o que a história, a arqueologia e a própria Bíblia têm a dizer sobre outros mitos da criação romana. Mais um mito. Se Jesus tivesse existido, ele não nasceu em Belém e nem no Natal, né? Mesmo porque aquela data 25 de dezembro é uma data comemorativa de um Deus que era predominante no Império Romano antes do Jesus ser formado, o tal do Mitra, que toda aquela história de nasceu, né, ressuscitou, fazia milagre, fazia tudo aquilo, era do mitraísmo, assim como também tinha no zoroastrismo, né? A religião persa. O Mitra foi o que matou o touro, bebeu o sangue e comeu a carne, a Santa Ceia, né? A Eucaristia da Igreja Católica. Eles escondem tudo isso aí. Por quê, né? Por que será, né? Porque sabe que é tudo plágio, né? Inclusive, era um símbolo relacionado à coisa astrológica. Tem nada a ver com o ser físico, né? O sino que bate nas canções natalinas não é o sino de Belém. E também não foi no dia 25 de dezembro que o tal do Popstar nasceu. Tudo o que se sabe sobre o nascimento de Jesus está nos evangelhos de Mateus e Lucas. E são versões diferentes, né? Do evangelho de Mateus e Lucas divergem, né? Em Mateus, José e Maria viviam em Belém quando deu à luz. No evangelho de Lucas, eles moravam em Nazaré. E só se deslocaram até Belém porque o imperador romano Augusto, né? Inclusive deu nome a um mês, o mês de Augusto, né? Augusto, decretou que todos os habitantes do império deveriam ir até a cidade onde nasceu seus ancestrais para participarem de um censo. Então aqui o imperador teria decretado que todas as pessoas deveriam voltar às suas cidades para fazer um censo e dizer de onde era. Tipo, fosse assim uma contagem, né? Tipo uma eleição ali para ver a quantidade de eleitores que tinha em cada cidade, né? Só que esse censo jamais existiu, é mais uma mentira, tá, pessoal? Vou mostrar. Como José, segundo a narrativa bíblica, era descendente do rei Davi, que nasceu em Belém, ele e a mulher foram até lá. Agora você vê, né? Aqui diz que o Jesus, né, seria o rei Davi, né? Que eu não sei por que ser um rei perverso desse, um vagabundo de um rei, né? Que além de ter mandado um soldado para frente de batalha para ficar com a mulher dele, matou o cara para ficar com a mulher dele, engravidou ela, que seria passivo de morte os dois por adultério, mas quem morreu foi a criança, né? E que ele vivia com o próprio cunhado, né? Ele era homossexual, nada contra os homossexuais, né? Só deixando esse adendo aqui, porque o crente discrimina o homossexual, assim como a Bíblia lá em Deuteronômio, né? Mas não sabe que o adorado dele, o rei Davi, era homossexual, né? Vivia com o Jonas, né? Então vamos lá. Jonatas. Então vamos lá. Jonas é o outro da baleia, é o Jonatas. Então vamos lá, pessoal. Os historiadores concordam, segundo a Bíblia, que Jesus nasceu em Nazaré. O fato do evangelho de Mateus dizer que Jesus teria nascido em Belém tem o objetivo de dizer, metaforicamente, simbolicamente, que ele é o novo rei Davi, né? Aqui há uma grande mentira, porque mesmo que essa história fantasiosa fosse real, o próprio Jesus não poderia ser descendente do Davi. Aí você me pergunta, por que, Paulo? Tu não para e pensa não, crente? Ele não é filho de Deus? Ele não é filhote do pombo? Ele não tem o sangue de José. Ele nasceu de Maria. Ele não tem a descendência de José, que José era que sim, era o descendente de Davi. Só que ele não é filho do pombo? Ele não é filho do espírito pombo? Do pombo tarado? Como que ele poderia ter o sangue de José? Não poderia ser o herdeiro do trono de Davi. Simples. Então vamos lá. O motivo que Lucas dá para José e Maria terem ido até Belém nunca existiu. O censo nunca existiu, e vou mostrar. O governo do imperador romano Augusto é extremamente bem documentado. Todos os documentos sobre os imperadores, tanto da época como antes desse Jesus Cristo, né, estão lá. Aquela própria passagem lá do julgamento de Jesus e Barrabás tem os documentos, a igreja tem os documentos do Pilatos, do Pôncio Pilatos, que existiu de fato, né? Agora, por que sabe-se disso? Porque a ciência prova. Tem até moedas com a face dele, né? Assim como dos imperadores, que prova que eles realmente existiram. O que não acontece, né, com o mito de Jesus. E por sinal, nos imperadores,
Sabe de quem era a face do outro lado da moeda? Era do deus Zeus. Zeus era adorado no Império Romano, né? Por quê? Porque invadiu lá a Grécia, né? E era um deus grego, e eles adotaram para eles. Zeus estava na face, do outro lado da face, da moeda dos imperadores, de alguns deles, tá? E depois, quando se cria o cristianismo, aí bota-se aquele símbolo XP. Sabe o símbolo XP que tem na frente das igrejas, né? Simbolizando Cristo em grego? Na realidade, aquilo é um símbolo de guerra. Era um símbolo usado nos uniformes militares dos imperadores. Muito antes até do que o próprio Jesus Cristo, creia você ou não. É só você pegar as moedas que estão lá. Imperadores antes da criação do Cristo já têm o símbolo XP. Por incrível que pareça, né? Mas é você estudar que você vê, né? E não há registro nenhum do censo, né? Então, o governo do imperador Augustus, né, é extremamente documentado e não há registro algum desse censo, onde teria obrigado a José e Maria ir para Belém para dar à luz ao filho. Na realidade, ali é mais uma coisa astrológica. Belém é uma constelação também, está lá numa constelação também, tá? Casa do pão, né? Do trigo. É tudo uma questão ali astrológica. Mas vocês não vão entender isso agora. Eu já fiz vídeo mostrando. Muito menos que as pessoas teriam que voltar à cidade natal de seus ancestrais. Vamos a mais um mito. Os 3 reis magos não eram 3, nem eram, né? Os 3 reis magos não eram reis e também não eram 3. Não eram reis e não eram 3, né? Por quê? Está no Evangelho de Mateus, e apenas no Evangelho de Mateus, só no Evangelho de Mateus, magos do Oriente, ficam sabendo do nascimento de Jesus e seguem uma estrela que os leva até Jerusalém. Então ali eles saíram seguindo uma estrela que leva até Jerusalém, né? Questão astrológica, tá? Mas vamos lá. Lá eles vão até o palácio real e perguntam a Herodes: onde é que vai nascer o rei dos judeus? Eu fico me perguntando que babaquice é essa. Como que pode? Eles estão seguindo uma estrela para levá-los diretamente ao rei dos judeus, o tal do Jesus. E essa estrela levou ao palácio de Herodes, o rei dos judeus. Hein? Aí vai diretamente entregar ele ao rei dos judeus. Aí olha o que acontece. Olha só que não faz sentido, como é louco, né? Aí os caras, dizendo que eles vêm ali seguindo a estrela para levá-lo aonde? Ao nascimento de Jesus. Mas ao contrário, eles vão ao palácio de Herodes. Olha que merda. Olha que Deus enganou eles, né? Aí vamos lá. O soberano consulta estudiosos das escrituras sagradas e informa aos magos que o nascimento deve acontecer na cidade de Belém. Mais uma loucura aqui, porque o Herodes consulta os sábios das escrituras e os sábios sabiam onde Jesus ia nascer, a cidade onde ele ia nascer, e manda lá para Belém. É quem dá a dica, não foi a estrela, foi Herodes, os sábios de Herodes, que mandou ele para Belém. Quer dizer, o próprio Herodes já sabia. Mais à frente, o próprio Herodes pede para os reis magos dizer onde é que ele está, e sendo que foi ele que deu a informação, e depois não sabe onde ele está e mata todas as crianças abaixo de 2 anos. Pode um negócio desse? Ele ainda teve 2 anos para achar esse tal de Jesus. E não achou, porque na realidade não existe, né? Ele matou as crianças à toa. Claro que aqui é uma fantasia, não existe, né? Então vamos lá. Na cidade de Belém, os sábios avisaram aos reis, né? Então ordena que eles voltem para confirmar o paradeiro do mito de Jesus, da lenda, né? Os homens mais uma vez seguem a tal da estrela, eles voltam a seguir a estrela que levou até Herodes. Agora a estrela deu uma parada, né? A estrela veio e parou no palácio de Herodes. Aí eles pegaram a informação, a estrela disse: agora pegou, aí já digitou ali no GPS, aí continuou a seguir a estrela. A estrela enganou eles, né? A estrela deu um drible neles. Aí agora já continuaram a seguir de novo a estrela, né? Os homens vão, mais uma vez, seguem a estrela até Belém. A apenas 10 quilômetros de lá, né? Bem pertinho, cara, 10 quilômetros, né? Os reis magos, que de camelo podia ir de ônibus, né? Até de bicicleta chegava rápido. Mas vamos lá. Então, indo lá, os magos ofereceram ouro, incenso e mirra ao recém-nascido, né? Depois, eu não sei para que oferecer ouro, incenso e mirra ao recém-nascido, né? Na realidade, devia levar leite mesmo, né? Mas como não tinha indústria naquela época, né? O Deus bíblico nunca deu capacidade para isso. Depois são alertados
em um sonho que não devem contar a Herodes onde está Jesus. Então só agora, depois que já foi lá a Herodes, que avisou que ia nascer um rei de judeus, Herodes nem precisava saber disso, mas a estrela, né, sem vergonha, foi lá e levou eles até o palácio de Herodes e ficou esperando, né? Quando eles saírem, aí continua a seguir, né? E aí foi lá, depois de ter avisado o cara, né, ao rei lá dos judeus, já deixou o rei alerta, e agora ele vem e diz em sonho para não ir avisar a Herodes. Se já tinha avisado, foi pior. Não foi pior, Deus? Porque agora, você tendo avisado a eles em sonho, para não avisar a Herodes, por conta disso, milhares de crianças foram mortas, né? Por conta de toda a sua burrice, seu Deus bíblico de merda, seu burro do caramba, que jamais existiu. Herodes, que era ele mesmo o rei dos judeus, não queria ser destronado, então mandou seus soldados matarem todos os meninos com menos de 2 anos na região, né? Essa é uma história típica da mitologia em torno de Jesus. Nenhum historiador acha evidências de magos ou de estrela guia. Crer ou não crer é uma questão de fé, é uma questão de você. Fé é uma grande burrice, na minha opinião, sabe? Mesmo assim, os elementos desta fé distanciam-se do que está escrito na Bíblia. Mesmo assim, distanciam-se. Por exemplo, não há menção a reis. A tradição popular é que definiu isto, apenas porque diz terem trazido presentes caros. O evangelista, aliás, nem diz que eles eram 3. Só se sabe que eram mais de um, porque está no plural. Os nomes deles também não aparecem. As alcunhas Gaspar, Melquior e Baltazar são textos acrescentados séculos, no quinto século, 500 anos depois. Aquilo que eu estou falando, assim como o Antigo Testamento, o Pentateuco, passou 500 anos para ser escrito, a Bíblia vem sendo forjada, e até hoje eles vêm tirando erros da Bíblia e acrescentando, mudando as palavras, para você não descobrir a verdade, né? Cair novamente no erro, não descobrir a verdade. E assim eles vêm tirando, né, as fantasias de dentro da Bíblia. O unicórnio tiraram, já botaram outro, né? Mas você pega as Bíblias mais antigas e você vê que está lá, né? Inclusive, lá nas Bíblias mais antigas está escrito Iesu, né? Porque a letra J não existe para aquele povo lá, tá? Até hoje não existe. O mais provável é que esses personagens de Mateus sejam inspirados em sacerdotes do zoroastrismo, religião persa predominante na região, assim como o mitraísmo, né? Que era a religião que deveria prevalecer sobre o cristianismo, né? Mas o imperador resolveu criar o tal do Cristo Jesus, né? O mito, a lenda. Então vamos lá. Uma religião persa ligada à astrologia. Daí a estrela de Belém e os vindos do Oriente, onde ficava a Pérsia, hoje o Irã, né? Enfim, se essa história fosse real e esses reis fossem persas, acho muito irônico que os cristãos tenham 3 iranianos no seu presépio. Presépio que também é uma farsa, né? Aquela historinha todinha ali é mentirosa. Nem está na Bíblia. Aquela coisa de 3 reis magos vindo do lado, pastorinho vindo do outro, ele cercado de bicho. Aquilo é outra farsa, né? Como vocês adoram fantasia. Nossa! Vamos lá, mais um mito. Jesus, a imagem de Jesus qual é? Loiro, olhos azuis, branco, né? Essa não é a imagem? Pois é mais um mito. Jesus era moreno, baixinho e de cabelo escuro, tá? Se tivesse existido, repito. A Bíblia não fala nada sobre a aparência de Jesus. Isto deu liberdade para que artistas construíssem a imagem de Cristo de acordo com suas próprias interpretações. Os artistas do Renascimento, a serviço da igreja, desenhavam Jesus à imagem e semelhança dos nobres do norte da Itália. E essa foi a imagem que ficou. Inclusive, dizem que o próprio pintor, né, o Michelangelo, ele pintou a imagem de Jesus porque ele tinha um pupilo dele, né? Tinha um aluno dele que era namorado dele, era aluno dele, namorado dele, e ele era apaixonado por esse cara, o tal do Tommaso Cavalieri, e essa foi a imagem que ficou. É aquela imagem que você adora, né, crente?
que é a imagem de Tommaso Cavalieri, né? Não sei se é real essa história, mas é uma das hipóteses. Para esclarecer mais esse mito, vamos à ciência. Esqueletos de judeus do século I indicam que a altura média deles era de 1,55 m e a maioria não passava de 50 quilos. Veja só, os judeus eram franzinos, pequenos, baixinhos, né? Não passava de 50 quilos, 1,55 m. Então o físico de Jesus estaria nessa faixa etária. E mesmo que ele fosse muito mais alto, né? 1,65 m, ainda seria pequeno para os padrões de hoje. Determinar o rosto é mais difícil ainda, mas pesquisadores britânicos especialistas em ciência forense conseguiram uma boa aproximação do que seria a face do mito, se tivesse existido, é claro. Usando como base 3 crânios do século I, eles usaram um software de modelagem 3D para determinar qual seria o formato do nariz, os olhos, a boca e assim determinar como seria o rosto adulto típico da época, né? Do judeu da época. Não que o rosto construído seja o rosto de Jesus, até porque não há provas da existência desta criação dos romanos, mas se trata de uma aproximação cientificamente confiável e que diverge completamente da imagem europeu adorado pelos católicos, a imagem do europeu adorado pelos católicos. Quanto à cor da pele, a hipótese mais provável é que fosse moreno, como era e continua sendo o povo no Oriente Médio. Os renascentistas fizeram uns judeus à imagem e semelhança das pessoas que conheciam e achavam bonitas. Daí a pele clara, os cabelos dourados e os olhos azuis. Né? E vamos ao mito quarto. Mito 4. Mais um mito, né? Jesus não era acho que é o 4 ou o 5º. Jesus não era o único profeta, o único Messias. O Cristo teria vivido em um período favorável para o surgimento dos profetas, dos Messias. Só no livro Guerra dos Judeus, do historiador Flávio Joséfo, que viveu no século I, pode-se identificar pelo menos 15 figuras semelhantes a Jesus. Existiam Messias em toda esquina que queriam libertar os judeus do jugo romano. Messias político. A Bíblia cita outros 4. Um é João Batista, que anunciava o fim do mundo aos seguidores e de quem os cristãos herdaram o batismo, sendo que o batismo é muito mais antigo, de religiões muito mais antigas. Tá? Cerca de 100 anos após a sua morte, João Batista ficou adorado pelos seus discípulos, ainda sendo como os seus discípulos, né, os de João Batista, ainda diziam que ele era maior que Jesus. Então, se Jesus fez todo aquele milagre, tudo aquilo que disse ter feito, João Batista não narra ter feito esses milagres. Como ele era maior do que o próprio Jesus, que os seguidores desse João Batista diziam, né? Logo vê-se, né, que esse Jesus aí não existiu, ou como que pode, né? O cara não fazia nada e era mais poderoso do que Jesus. Você vê que é tudo uma grande farsa, né? Historiadores dizem que João Batista era um concorrente do Cristo, sendo os dois profetas apocalípticos. A diferença é que João chegou primeiro. A redação da Bíblia foi favorável a Jesus e transformou João em um coadjuvante. Os textos pró-Jesus que vão amarrar João Batista à tradição cristã. O segundo destes Messias contemporâneos é Simão, o feiticeiro. Conforme o livro de Atos Apóstolos do Novo Testamento, Simão é conhecido por praticar mágica. O terceiro desses Messias é Bar Jesus, que os apóstolos encontraram quando chegaram à Grécia e a quem novamente eles denominaram como falso profeta, né? É Bar Jesus, né? Eu acho que pegava bem para esse Jesus que transformava água em vinho, Bar Jesus, né? Todo mundo ia lá, né? Levar uma aguinha lá para ele tocar e virar vinho. O último Messias descrito na Bíblia é o egípcio, com quem Paulo é confundido no Templo de Jerusalém. O egípcio era um candidato a Messias que viveu por volta do ano 40 e prometeu levar os seus seguidores para atravessar
o leito do Rio Jordão, que ele dizia que esse leito se abriria quando ele fosse passar. Esse cara copiou de quem? Né? Muito mais antigo, o tal do Moisés, né? Veja só, plágio sobre plágio, né? Rapidamente aqui, pessoal, Mateus, Marcos, Lucas e João não são os autores dos evangelhos. Mateus e João eram apóstolos. Marcos era um dos discípulos de outro apóstolo, o Pedro. Lucas era médico de Paulo. Pela tradição cristã, eles são os autores dos 4 evangelhos do Novo Testamento. Mas isso também é um mito. Ninguém sabe quem escreveu os livros. A autoria de cada um foi atribuída a Mateus, porque a autoria de um foi atribuída a Mateus, porque ele dá ênfase ao aspecto econômico, e na Bíblia, Mateus era um coletor de impostos. Já no texto creditado a João, é o único dos evangelhos a relatar o episódio de que Jesus, pouco antes de morrer, pede ao apóstolo João que cuide de sua mãe Maria. O que se sabe mesmo sobre os autores é que não eram autores no sentido moderno da palavra. Hoje, qualquer um pode ser autor, porque a grande maioria sabe ler e escrever. Há 2000 anos atrás, saber ler e escrever seria o equivalente a saber engenharia da computação hoje. Os antigos contratavam escribas quando precisavam deixar algo por escrito. Com os evangelhos não foi diferente. Comunidades cristãs encomendavam esses trabalhos e ditavam aos escribas as suas histórias, né? Que conhecemos hoje. Dos evangelhos, o primeiro a ser escrito foi aquele que hoje atribuímos a Marcos, que